Então, na agenda de hoje, como a gente já teve uma cobertura extensa aí dos temas bem específicos e abrangentes aí sobre os biobancos na parte da manhã, eu vou tentar trazer alguns elementos aí que não foram abordados, mas vou passar rápido por algumas questões que são importantes para quem está entrando no evento a partir de agora, né? Então, na agenda de hoje, como a gente já teve uma extensa cobertura, nós vamos tratar da relação dos biobancos com a biotecnologia, né? A dinâmica dos recursos genéticos, das redes de atores, que é uma questão que eu vou me concentrar, para discutir o futuro dos biobancos, né? E os desafios. Então, é importante esse conteúdo para pensar numa formulação estratégica em biobancos, né? Seja individualmente ou coletivamente, né? Lembrando assim de todas as suas conexões, né? E aí eu deixo algumas recomendações. Aí, como já dito, né, os biobancos são a base do desenvolvimento da biotecnologia, né? E propiciam evolução tanto na medicina, que está cada vez mais personalizada, né, com a identificação de variações genéticas relacionadas às doenças, possibilitando novos tratamentos, né, principalmente mais individualizados, né. Também possibilita a descoberta de biomarcadores que podem ser utilizados no diagnóstico precoce e ensaios clínicos, né, também podem se beneficiar das coleções com testes de novos tratamentos, além de entender melhor a progressão das doenças. E hoje a gente enfatiza muito a saúde única, né, que envolve a integração entre a saúde das pessoas, animais e os ecossistemas. E, por fim, o desenvolvimento da bioeconomia, né, que se beneficia dos biobancos para o desenvolvimento de novos processos sustentáveis de alimentos, fibras, bioenergia, biomateriais, o saneamento, biorremediação, com o uso desses recursos biológicos, né? Então, quando a gente olha a dinâmica da conservação dos recursos genéticos vegetais, e foi falado bastante isso de manhã, a gente está presenciando, né, a perda de habitats nativos a despeito do aumento de unidades de conservação e dos planos de manejo da legislação ambiental, e a gente tem visto a supressão da vegetação nativa, né, e a mudança do clima e seus impactos, como secas, incêndios, inundações. Mas, por outro lado, nós temos aí os povos e populações tradicionais que vêm trabalhando e moldando raças e variedades, além de bancos comunitários e em casas de sementes e sistemas agrícolas tradicionais e convencionais que contribuem para a existência de microcentros de diversidade local de plantas cultivadas, né? E, enfim, todo esse universo envolve uma dinâmica também de atores, né? Então, a gente tem aí diversos atores que a gente pode citar desde de interessados como os consumidores, né, até os guardiões da biodiversidade. E aí dentro desse sistema, né, você tem atores que complementam atividades e você tem a política pública que promove, incentiva, né, e você tem também a questão de acordos globais que ajuda as partes a colaborarem, né? Então, você vê que os biobancos estão interligados com muitas questões, muitas partes interessadas, e vem num processo evolutivo adensando a rede, né, aí as suas conexões. Então, é uma rede muito diversa, né, e cada vez mais a gente vê a integração, né, em todo mundo, né, e tanto na área botânica, na área de saúde humana, quanto na agropecuária. Então, assim, isso já foram citadas essas iniciativas em outras palestras. Cada vez mais a gente vê conexões, né, com políticas globais também, né? Então, cada vez mais a gente tem acordos que facilitam a cooperação, né,
como a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya de acesso aos recursos genéticos, a repartição justa e equitativa dos benefícios, né, advindo da utilização, e o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, né, que trata muito do acesso, intercâmbio até o financiamento de atividades nessa área. Os biobancos têm conexão também com as políticas nacionais que envolvem a agrosociobiodiversidade. E essas políticas consideram esses produtos da agrosociobiodiversidade e envolvem principalmente os ministérios da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente. A gente tem essa evolução, né, que institui uma plataforma nacional de recursos genéticos que engloba instrumentos de política, como a criação de uma rede nacional de recursos genéticos, um sistema nacional de informações sobre recursos genéticos e programas de conservação de diversos tipos, além do já programa de repartição de benefícios e o CISGEM, né? Então, assim, com relação a esses dois últimos, é importante que os biobancos tenham essa institucionalidade que assegura esses mecanismos de equidade com a lei do acesso ao patrimônio genético e os instrumentos postos, né, que envolvem o Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, o Programa Nacional de Repartição de Benefícios e os planos de desenvolvimento sustentável de populações ou comunidades tradicionais. Eu acredito que tais mecanismos ajudam os biobancos a se conectarem com o conhecimento tradicional, né, para acelerar a bioprospecção. Quando nós olhamos para o universo dos biobancos, para a saúde humana, a gente encontra aí um bom número, né, de biobancos, né, que estão se credenciando, né, e vem buscando esse credenciamento e a integração com conexões internas e externas em rede, né. Então, como, por exemplo, a rede de biobancos da Fiocruz, né, que integra uma variedade grande de materiais, né, e tem conexões internas com as questões de gestão de dados, desenvolvimento científico, e as conexões externas, né, com a questão da normalização e organismos internacionais. Então, a gente tem também exemplo da evolução na União Europeia, a evolução, né, da infraestrutura em biobancos, que tem diversos desafios de integração, né, tanto interna quanto externa, mas eles vêm buscando caminhos aí de harmonização, né, e eu falo harmonização justamente por causa da heterogeneidade, né, inclusive eles estão trabalhando lá em diversos países e relacionamentos com diversas partes interessadas, né, e é muito voltado para a saúde humana, né. E eles instituíram um fórum de partes interessadas, onde a gente encontra lá no relatório reflexões bem prolíficas, né, no sentido do futuro dessa integração e da melhoria da governança, né. E muitas das questões que a gente está discutindo aqui aparecem lá. Então, assim, tem desafios comuns e é importante esse aprendizado com essas outras experiências, né. E tais evoluções em termos de governança dessas redes trazem reflexões sobre o futuro dos biobancos no Brasil. Então, para dar alguns exemplos de fatos portadores de futuro para os biobancos, podemos citar o primeiro é o fato de que o papel dos biobancos na biotecnologia cresce à medida que as novas tecnologias de sequenciamento, inteligência artificial, big data, transformam a forma como as amostras são analisadas e utilizadas, né? Em segundo, o fato de que a integração global de biobancos se intensifica, com iniciativas de compartilhamento de dados em redes internacionais que pode acelerar a descoberta de novos tratamentos e entendimento de doenças complexas. E há também o aumento da representatividade de populações subestudadas em pesquisas biológicas globais, também na área agrícola, promovendo o uso de biobancos para pesquisa com amostra de populações geneticamente diversas, uma vantagem para o desenvolvimento de tratamento específico para essas populações. E além de que os biobancos são centrais no avanço da biotecnologia, oferecendo recursos essenciais para a pesquisa médica, farmacêutica, o avanço da bioeconomia,
Então, assim, a partir do mapeamento de elementos com impacto no futuro dos biobancos, a gente pode pensar em alguns desafios para o futuro, para os biobancos no Brasil. Por exemplo, a questão da infraestrutura e tecnologias, né, com armazenamento, rastreamento e análise de grandes volumes de dados, desafios éticos e regulatórios, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a falta de investimentos, que já foi bastante discutida, aí, a criação de novos mecanismos de financiamento, a manutenção de biobancos, a expansão das operações, exigem investimentos contínuos, né, e muitas instituições brasileiras enfrentam dificuldades com financiamento público e privado. Por fim, e não menos importante, é o desafio dos recursos humanos, desde coletores, curadores e para além dos cursos de pós-graduação na área vegetal e animal, são necessárias diversas novas competências nos biobancos, nas áreas da tecnologia, principalmente de informação, né, a gestão, a área jurídica, a comunicação e de relacionamento institucional mesmo. Os biobancos vêm assumindo um papel estratégico, né, como infraestruturas críticas, e passam por esses desafios de sustentabilidade e precisam adotar estratégias robustas, né, para contribuir cada vez mais à nossa sobrevivência. E como são atividades cada vez mais inseridas em redes, a partir das quais é possível criar valor e capturar parte desse valor, é preciso se atentar às questões, às opções estratégicas, né, que são típicas do ambiente de ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, é preciso estabelecer diversas estratégias que envolvem a competição e a cooperação. Então, assim, podemos falar em competitividade dos bancos, né? Por que não? Que é um conceito já bastante empregado na área de estudos de estratégia empresarial e inovação, né? Uma das formas de enfrentar o desafio da sustentabilidade dos biobancos já vem sendo trilhado, né, como já foi apresentado aqui, né, como forma de sobrevivência por meio da prestação de serviço, comercialização de resultados de pesquisa e produtos derivados, na consolidação dos biobancos para redução do custo unitário, automação. Esse autofinanciamento, será que é uma boa ideia? A meu ver, sim, né? Mas não é suficiente, né? Como a gente viu nas falas anteriores, né? E se melhorarmos a governança, né? Nos aspectos, por exemplo, da conformidade, qualidade, confiabilidade, que são complementares ao custo e eficiência dos biobancos, em especial, é importante demonstrar esses atributos para criar maior credibilidade junto aos parceiros, financiadores, se inserir em redes internacionais, né? Os próprios usuários da sociedade, né? Por meio da certificação e a comunicação, né? A sinalização. Em essência, isso resulta na maior legitimidade dos biobancos na sua contribuição para a sociedade, né? Como podemos melhorar essa questão, por exemplo, do suporte público? Os biobancos públicos, eles requerem apoio através de investimentos de longo prazo, né? Assim como o apoio da indústria, né? Mas, assim, para enfrentar desafios globais, né, os mecanismos de financiamento precisam ser internacionais. A gente tem várias partes interessadas, né? E eu acho que é uma boa ideia, né? E é preciso levar em conta os interesses desses financiadores. Por isso a gente tem que ter uma boa governança para que todas as partes interessadas sejam beneficiadas, né? Então, chegando para o final, nós temos vantagens de ser um país com estratégia em bioeconomia, mas a gente tem fortes concorrentes e potenciais colaboradores, lembrando que a bioeconomia é um conceito muito amplo e diverso e envolve uma miríade de atores, né? E se considerarmos as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, só para citar alguns exemplos, a gente não é difícil, né, de enxergar espaços de cooperação e competição, né? E aí eu vou deixar aqui algumas recomendações, né, se eu puder me atrever, né? Poderíamos listar algumas, como criar novos mecanismos de financiamento da expansão e modernização dos biobancos, criar mecanismos de governança para aproximar as partes interessadas, adequar os processos à evolução das questões éticas e tecnológicas, o consentimento informado, privacidade, biossegurança, bioproteção, propriedade intelectual, gestão e proteção de dados, inteligência artificial e big data,
avançar na normalização nacional, para o Brasil se inserir em redes internacionais de biobancos, criar maior relevância e legitimidade, né, por meio da maior contribuição à socioeconomia, e conectando redes diversas, né, gerando maior suporte público e estabelecer uma regulação inclusiva de biobancos, que harmonize as regulamentações conexas já existentes, né, levando em conta a diversidade de instituições que mantêm coleções biológicas, cada um com o seu tipo de contribuição. Agradeço, Paulo, agradeço a audiência pelo convite para participar nesse summit, com palestrantes tão notáveis. E parabéns pelas apresentações. Poxa, Tomás, a gente aqui tem que agradecer, foi incrível, foi cirúrgico e foi até um pouco de spoiler, né? A gente tem intuitivamente uma convergência de ideias, né? Você sabe disso, desde a época que a gente estava escrevendo juntos a Estratégia Nacional de Biotecnologia, de Normalização em Biotecnologia. Você acabou de trazer organizadamente todas as nossas ideias de discussão para essa nova estratégia. Então, eu já tinha te feito isso antes, e fica aqui agora em público o nosso convite para você participar ativamente dessa nossa estratégia de montar uma estratégia para biobancos, porque as ideias são justamente essas e é disso que a gente está falando, né? Muito obrigado mesmo. Para mim, a sua apresentação foi incrível.